Olá, muito boa tarde. É o programa Eclésia, neste dia em que olhamos a liturgia do próximo domingo. Lembramos também a Assembleia da Delegação Portuguesa da Congregação dos Padres Monfortinos, que renomeou a atual administração para um novo triénio. Está entre nós o Padre Carlos Vieira, que é conselheiro do Superior da Delegação em Portugal. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Na verdade, tiveram esta Assembleia e dela saiu um voto de confiança, podemos dizer assim, no grupo que estava no governo, não é? Aqui desta região portuguesa. O que é que aconteceu também, o que é que esteve em debate? Sei que é sempre ocasião, nestas circunstâncias, de olhar os tempos mais recentes, mas também de projetar muito futuro. E que futuro é este que os monfortinos projetam neste momento? Antes de mais, boa tarde e quero agradecer em nome da congregação e dos missionários monfortinos pela oportunidade que nos dão para partilhar convosco, uma vez que somos a igreja, esta riqueza que nós tivemos da Assembleia. Normalmente a comunidade, os padres monfortinos, reúnem-se com uma certa regularidade sempre no Natal para refletirem e conviver um pouco durante a Assembleia. Esta Assembleia teve um caráter especial porque acabou por ser nomeado ou confirmado, na verdade, esta atual administração, não é? Costuma-se dizer às vezes, assim um pouco brincante, que a equipa que joga bem não se mexe, não é? Então eu acho que tivemos o voto sim de confiança dos nossos confrades. Atualmente estou eu como um dos conselheiros, depois está o padre Luís Oliveira, que é também outro conselheiro, e o padre Amílcar, que é o responsável, ou seja, o delegado, neste caso a representar aqui o nosso superior, que está em Roma. Qual é o carisma, o que define os missionários monfortinos? Eu costumo dizer que a congregação dos padres monfortinos é a congregação dos 4 M's. 4 M's de Messias, 4 M's Maria, Monfort e Missão. Missão, e aqui nestes 4 M's já está definido, de certa forma, quem são os monfortinos. Para ter uma ideia, os monfortinos nasceram de um desejo de São Luís Maria Grão de Montfort, este homem que era muito inquieto no seu tempo. Depois da sua ordenação, foi mandado, viveu com alguns sacerdotes, e ele percebeu que na casa sacerdotal havia muito conforto. Havia, digamos assim, um certo marasmo espiritual. Constatou isso na casa, mas também constatou isso no povo de Deus. E isso provocou em São Luís Maria um desejo de renovação. Renovação interior, renovação em termos eclesial, mas também renovação do povo de Deus. É assim que ele propõe, então, uma espiritualidade. Mas para essa espiritualidade, ele queria ter um timbre concreto, ou seja, com Maria para chegar a Jesus. Portanto, é o que caracteriza os monfortinos, é esse tom, ou este toque de Maria, mariano, e depois a missão em si. Ou seja, estamos abertos e nesse momento estamos em mais de 30 países, precisamente para evangelizar, para promover também aqui a dimensão humana nas suas várias vertentes. Alguns destes livros que aqui tem estão precisamente alinhados nestes 4 M's também que referia há pouco, não é? Sim, sem dúvida. E faço agora até mesmo, este aqui temos as obras completas, que saiu há pouco tempo, portanto, aqui conseguimos ter todas as obras que São Luís Maria Grão de Montfort, porque São Luís é conhecido por ser o grande escritor de Maria, ou seja, o grande missionário de Maria. E a obra mais conhecida de São Luís Maria Grão de Montfort é o Tratado da Verdadeira Devoção. Mas só que o Tratado da Verdadeira Devoção não é, digamos assim, a coluna vertebral da espiritualidade monfortina. Até porque é um desenvolvimento deste livro aqui, ou seja, a sabedoria eterna. E há pouco tempo falávamos aqui da questão do carisma monfortino. Há um outro elemento que caracteriza a espiritualidade monfortina. É este amor à sabedoria. Ou seja, o monfortino, São Luís, propõe que o cristão tem de procurar a sabedoria, que é Jesus, que se encarna por nós.
E como é que ele procura, segundo São Luís? Procura com Maria. Aliás, neste livro aqui, São Luís apresenta uma escola de espiritualidade. Muito facilmente podemos pensar que a espiritualidade monfortina é simplesmente uma devoção, mas não é. Não é porque São Luís, quando desenhou a nossa espiritualidade, teve em conta um princípio, o meio e o fim e até os benefícios dessa espiritualidade. Foi assim que, ao escrever O Amor da Sabedoria Eterna, ele apresentou 4 elementos para nós vivermos o batismo. Ou seja, a espiritualidade de São Luís, depois de ela toda vivida também no âmbito do batismo. O que é que acontece? Nós, como cristãos, às vezes vamos esquecendo da nossa dignidade de filhos de Deus. E então ele quer renovar, e porque no seu tempo já havia alguma decadência, né, em termos de espiritualidade, ele dizia que o problema estava precisamente porque não se vivia o batismo de uma forma coerente e não reconhecíamos, na altura, não se reconhecia a filiação de Deus. Então, ele traça aqui um plano de vida espiritual, cuja meta é a santidade. Portanto, somos batizados. A meta final aqui é, neste caso, a santidade, esta felicidade, a bem-aventurança. E como é que nós chegamos lá? Ele desenvolve aqui, neste livro, e diz que são 4 elementos. Primeiro, é preciso ter um desejo ardente. A santidade. O que nos move é um desejo. Nós somos seres de desejo. Se nós tivermos desejos, se nós tivermos motivação, é muito mais fácil a nossa caminhada. Posto isso, São Luís Maria Agrião de Montfort coloca um outro elemento. Não basta o desejo, é preciso a oração. Oração como este meio que nos liga até Deus, que nos relaciona com Deus, que na verdade nos estrutura também interiormente. Não basta, portanto, o desejo, não basta a oração, é preciso um outro elemento para São Luís Maria Agrião de Montfort, que é um sacrifício. Nós temos de fazer um bocadinho de sacrifício, dizia São Luís Maria Agrião de Montfort, para depois nós nos consagrarmos a Maria, e aqui é o 4º elemento que ele depois vai desenvolver aqui no Tratado da Verdadeira Devoção, que é, digamos assim, ou a obra mais conhecida de São Luís Maria Agrião. E é este carisma, ao fim e ao cabo, esta matriz que vos define, que hoje propõem e trabalham em diferentes regiões do mundo, não é? Sim, tendo sim. sempre em conta a especificidade cultural dos lugares, as populações onde estão presentes, mas é isto que vão propondo também. Sim, e quando nós fazemos aqui a proposta da consagração, como eu disse, sendo uma escola de espiritualidade e não simplesmente uma devoção, há um caminho mistagógico, ou seja, desde o momento que há uma preparação inicial. Portanto, aqui nós apresentamos como é feita esta consagração e normalmente apresentamos como um mês de preparação. Ou seja, dividida em quatro partes. Nas primeiras 12 semanas é para um esvaziamento, não é? Uma tomada de consciência de quem somos. Depois, na primeira semana, somos convidados, neste caso, a encher-se daquele todo espírito cristão. Na segunda semana, somos convidados a adotar as virtudes de Maria. E na 4ª semana, neste caso, adotar as virtudes de Jesus, não é? Isto na fase inicial da nossa consagração. Depois tem a consagração propriamente dita, que é uma celebração, que nós renovamos, neste caso, as promessas do batismo. Há no final da Eucaristia, neste caso, o consagrado é convidado a fazer parte da nossa associação Maria Rainha dos Corações, que seria uma 3ª ordem dos Monfortinos, para depois continuar este caminho, não é? Que temos neste momento em Fátima, mas também na nossa casa na Junqueira, e aqui em Lisboa, todo um caminho de continuação, digamos assim. Um itinerário espiritual muito forte, mas também acessível e disponível para quem sinta, ao fim e ao cabo, também este apelo vocacional. Vamos cruzando também a nossa conversa com esta realidade monfortina, mas agora olhamos também um pouco esta proposta litúrgica que do segundo domingo do tempo comum propunha agora que escutássemos o Evangelho.
conselho para este domingo? Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: "Não têm vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas. Disse-lhe Jesus: "Enchei essas talhas de água." Eles encheram-nas até cima. Depois disse-lhes: "Tirai agora e levai ao chefe da mesa." E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: "Toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Temos aqui este primeiro relato, digamos, da vida pública de Jesus e este milagre operado nestas bodas de Caná, a retirar daqui um sinal, não é? Ao fim e ao cabo, não é tanto o resolver de um problema que ali tinha surgido naquela circunstância, mas há aqui uma revelação e um mostrar, um sinal que ressalta deste convidado muito especial que ali estava e que era Jesus. Exatamente. De realçar aqui algumas dimensões. Primeiro é que neste texto não se fala dos noivos, só se fala mais do casamento. Depois, fala-se de Maria, desta presença que para nós monfortinos é fundamental. Ou seja, aqui neste texto podemos ver que Jesus, cuja hora ainda não estava previsível, ele, por intercessão da sua mãe, opera este milagre. Aliás, todo o Evangelho de São João também é construído muito nesta base, na questão da hora, dos sinais, Jesus que se manifesta, aliás, dos 3 dias, são os pontos, digamos assim, o guia que São João nos apresenta. Então aqui nós conseguimos perceber que no início deste Evangelho, ou desta mensagem, está um plano que Deus tem para a humanidade. Ou seja, nós só conseguimos conceber a nossa vida espiritual de uma forma esponsal. Deus que procura o homem, procura uma relação próxima através de uma ligação e de um amor entre uma esposa e um esposo. E quem é de facto o esposo? É Jesus. Não é? Podemos dizer que em Maria e Jesus estão, de certa forma, de uma forma mais, se quisermos, uma forma mais espiritual, representam aqui os esposos, não é? Representa aqui também uma igreja, representa aquilo que os padres da igreja já na sua ideia diziam, que de certa forma Jesus é o esposo da igreja. Mas também aqui um outro elemento que nós podemos realçar. O vinho é sinal de alegria. Portanto, onde não há Jesus, até mesmo na vida matrimonial, quando não há Jesus, falta alegria. Até porque o Papa Francisco nos tem ensinado e nos ensina muito aqui a questão com o seu próprio documento sobre a alegria da família, o quanto na alegria da família, quando se vive esta relação de amor, de entrega, e com a presença de Jesus, tudo é diferente. Portanto, podemos tirar aqui também esse aspecto da presença de Jesus. Avançando e olhando, espreitando a primeira leitura proposta para este domingo, que é de Isaías, aí vemos também muito presente este amor de Deus, não é? Muito centrado também em Jerusalém, como o centro de onde irradiará também toda esta boa nova, mas esta dimensão de um Deus amor muito presente. Sim, sim. É muito evidente na primeira leitura. Aliás, toda a linguagem mística, e temos os Cânticos dos Cânticos, este livro
que fala de uma forma única desse esposo que está sempre à procura da sua esposa. Podemos ver que o povo de Deus, não obstante a sua infidelidade, não obstante o seu afastamento, mesmo adorando outros deuses, Deus está sempre presente. Está sempre presente como um esposo. O esposo que aguarda pela sua esposa. Aliás, ele aqui vai usar até termos muito lindos. A questão do diadema. É um esposo que como Jerusalém, ou como o povo de Deus que se afastou. Aliás, estamos numa época já pós-exílico. Isto quer dizer que Deus vê e sente compaixão dessa esposa. E quer recuperar a relação, ao fim e ao cabo é isto, quer recuperar a relação com Israel precisamente porque a esposa esqueceu do seu esposo, não é? Portanto, neste segundo domingo, somos, de certa forma, agraciados por esta linguagem mística. A nossa relação com Deus e do povo de Deus como uma relação de amor. Avançando para a segunda leitura, que é da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, então temos aí os carismas, falávamos há pouco do carisma dos missionários manfortinos, mas a diversidade de carismas e de qualidades, digamos assim, que cada um tem na comunidade cristã, e a importância também de percebermos de onde é que eles provêm, não é? E para quem é que eles têm que estar ao serviço. Exatamente. Nós temos a graça do Espírito Santo na nossa vida. E este é o primeiro elemento que nós temos a reter. E o Espírito Santo vai dando os dons como Ele quer, onde quer, e aproveita até das nossas fraquezas, da nossa natureza humana, até para nos capacitar. O que é que nós temos de fazer quando temos consciência, e é aqui o grande desafio de São Paulo quando escreve esta carta? Até porque a palavra carisma é muito paulina. Aparece 14 vezes no escrito São Paulo e ao longo de todo o Novo Testamento só aparece uma vez. Isto quer dizer que nesses 2 capítulos, São Paulo descreve que, na verdade, Deus, ou o Espírito Santo, capacita-nos com seus dons, mas os dons é para a igreja, é para a comunidade. Eu não devo ser o bem em si, ou seja, não devo ser o fim último deste carisma. Por isso é que São Paulo propõe a esta comunidade que cada um deve enriquecer a comunidade com seus dons. Podemos até dizer, por outras palavras, a unidade no Espírito Santo pela diversidade dos carismas para nos enriquecermos, não é? E há pouco tempo falávamos, por exemplo, aqui da nossa Assembleia, que para nós vai ser um desafio. É um desafio porque o futuro, que com esta pandemia que nos está a desafiar, mas também com estes novos tempos da Igreja, a questão do sínodo, também para nós é um ponto muito importante que nos vai orientar o próximo ano, mas também a questão das Jornadas Mundial da Juventude que nós temos aí, mas também a nossa própria espiritualidade que nós queremos cada vez mais partilhar com todos os povos, ou com todos os leigos, né, neste caso, não é? Só para ter uma ideia, uma das casas que nós temos, que é a de Fátima, nós trocamos o nome de seminário, porque já não exercia esta função, para Casa Monfort. E casa mesmo nesse sentido, nós queremos abrir a nossa comunidade, as nossas comunidades, para as pessoas, de facto, enriquecer com seus carismas e nós também enriquecemos as pessoas com o carisma que nós temos. Um dia, na sua vida, descobriu estes padres monfortinos. Como é que se deu esta sua vocação? Como é que hoje é o Padre Carlos Vieira dos Missionários Manfortinos? Ora bem, para isso eu vou recorrer um bocadinho a uma metáfora que eu gosto de usar. Tem que ser rápido, não temos já muito tempo. É rápido. O Padre Carlos é como uma árvore. Tem as suas raízes em Angola, portanto sou de origem angolana. Tem o seu tronco na Holanda e foi lá onde eu conheci os padres monfortinos. Depois tem os seus ramos em Portugal, as suas folhas na Itália, porque também estive lá na Itália, e depois algumas folhas no Brasil, porque vivi lá, e uma temporada que eu estive em França. Portanto, eu descobri a comunidade monfortina quando estava na Holanda a estudar, era imigrante, e por que o Senhor me escolheu? Só ele sabe, certamente, mas eu me aproximei também muito aos padres monfortinos
porque o pároco onde eu frequentava, a igreja onde eu frequentava, era dos monfortinos. E através dele, depois as coisas e Deus Nosso Senhor nos foi propondo. Mas também coincidiu um pouco com o momento de procura, com o momento de crise interior, de um pouco da crise existencial, o que é que eu estava a fazer nesse mundo, o que é que de facto me realizava enquanto pessoa. E de facto eu encontrei aqui as respostas e, sobretudo, queria responder ao apelo à santidade através da resposta ao sacerdócio. Para mim, vivo a espiritualidade monfortina como uma resposta também deste convite que o Senhor me chama à santidade. E hoje quer pôr em comum e ao serviço dos outros esta descoberta que um dia fez na sua vida. Sim. Como pároco, neste caso sou pároco na Diocese de Santarém, tenho lá a paróquia de Alcanena, paróquia dos Bugalhos, e a paróquia de Monsanto, onde eu sou pároco, mas também como monfortino, não é? Onde atualmente sou superior da comunidade também de Fátima e recentemente fui nomeado também como diretor a nível nacional dos associados dos corações, Rainha dos Corações nesse caso. Todos aqueles que são consagrados e graças a Deus cada vez mais pessoas se consagram a Nossa Senhora. Em média temos 3 encontros por ano, 3 preparações, que é no dia 25 de março, no dia 15 de agosto e 8 de outubro, são os dias que nós fazemos a consagração na nossa comunidade em Fátima. Muito bem, fica o essencial da riqueza também deste carisma e da sua vida ao serviço dos missionários monfortinos, também ao serviço da Igreja. Muito obrigado, Padre Carlos, pela sua presença pelo convite. Hoje aqui entre nós. Mesmo a terminar, fica ainda esse desafio para que mais logo, pelas 22h45, se junte ao auditório da Antena 1 e acompanhe a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e um bom fim de semana.